agora que vocês foram libertados, quer dizer, agora que vocês foram libertados, quer dizer, antes não era liberto, agora está liberto. Se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva até a santidade. E o fim desse fruto que vocês colhem é o quê? Vida eterna. Domingo nós falamos disso, mas eu já converso com você. Verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus tenha misericórdia da minha vida. Me ajude, porque eu preciso da tua ajuda. Eu dependo do Senhor. Espírito Santo, que eu seja uma ferramenta na vida do meu irmão, que eu seja uma ferramenta na vida da minha irmã, tanto daqueles que estão aqui, quanto daqueles que estão através da transmissão. Que a palavra alcance o nosso coração e a nossa necessidade, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Os caminhos para a santificação. É fácil, irmão, é fácil, irmã, você conversar e ver alguém que está precisando de um milagre. Talvez até você está precisando de um milagre. E na Bíblia está escrito assim, ó. Deus conversa com Josué. E Deus fala para Josué: Josué, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, pois o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Antes da maravilha, Deus falou o quê? Venha a santificação. Santificai-vos. Santificai-vos. Então, eu acho importante a gente... Um dia, alguém me falou, e era uma liderança na cidade, me falou assim: Marcão, não fique com essa história de ficar pregando santidade, porque santidade não enche igreja. Na época, isso faz 20 anos, na época eu não entendia bem o que a pessoa estava querendo dizer. Eu estava iniciando, comecei o ministério em 2004, era novo no pastoreio. Aí essa liderança fala: não fique falando de santidade, santidade não enche igreja. Eu não entendia, mas o tempo foi passando, e eu fui aprendendo algumas coisas. E entre as coisas que a gente vai aprendendo, é que quando você vai falar, vai prometer bênção, vai prometer resposta, o povo gosta, o povo quer. Tanto que nós tivemos, não faz muito tempo, um bom exemplo disso, campanha dos 12 dias. Quanta gente que assim, ó, saía gente do buraco da terra, aparecia gente daqui, que a gente fala: mas nossa, você está vivo ainda, achei até que você tinha morrido já. Não, eu estou vivo, é que eu estava esperando começar a campanha dos 12 dias. Então, campanha dos 12 dias é um ótimo exemplo para a gente pensar nisso daí. E outras tantas campanhas, e outras tantas promessas, outros tantos apelos, que tem muita gente que fala: eu vou porque eu estou precisando de uma bênção. Irmão, irmã, não é errado nós buscarmos uma bênção para a nossa vida. Não é errado. Se fosse errado, Deus não ia dizer assim, ó: pede, porque todo aquele que pede, recebe. Busque, porque todo aquele que busca, encontra. Bata, porque todo aquele que bate, a porta se abre. Não é errado buscar a bênção. Muito pelo contrário, nós podemos e devemos. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Não é errado. Ninguém pense que eu estou dizendo que é errado buscar a bênção. Só que muitas vezes a pessoa
E aí eu vou dizer como que eu fui amadurecendo com o passar do tempo e entender. Muitas vezes a pessoa ela vem, ela busca uma bênção, ela alcança a bênção e ela se afasta daquele que abençoa. Tem gente doente. Tem gente doente. A pessoa vai, busca a cura. Deus cura, depois que curou a pessoa, some. Tem casamento caindo nos pedaços. A pessoa vai e busca pela restauração do casamento. Deus restaura o casamento, Deus toca na vida do casal, abençoa. E à medida que o casal vai se firmando novamente, o casal faz o quê? Vaza. Como diria o Mussum, se empirulita. Às vezes a pessoa está precisando de uma resposta financeira. Ou é trabalho, ou é cliente, ou é aumento de salário, ou é causa na justiça, e a pessoa vai e busca, aí Deus abençoa a vida da pessoa profissionalmente, e quando essa pessoa está sendo abençoada financeiramente, ela faz o quê? Ela não fala tchau, porque tem muitos que não falam nem tchau, não. Ela deixa Deus, e ela segue a vida dela. A conversa de hoje, ela é uma conversa que vai procurar propor para nós pensarmos o quê? É bom nós sermos abençoados por Deus com respostas, mas melhor ainda é nós permanecermos na presença de Deus. Deus tem uma bênção para você, irmão. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, Deus tem uma bênção para você. Ouviu um amém, pelo menos? Ou nem amém a pessoa falou? Que a pessoa vendo nem amém, ela fala, você está profetizando vitória na vida da pessoa. Então, Deus tem uma bênção para você. Mas muito melhor do que a bênção, Deus tem uma vida eterna para você. No domingo nós conversamos aqui e nós falamos um pouco, né? Eu não vou repregar tudo que foi pregado no domingo. Livre-se de toda a maldade, da hipocrisia, do engano, da maledicência. Como criança recém-nascida, deseje ardentemente pelo leite espiritual puro, para que você cresça e assim você alcance a salvação. Objetivo principal, a salvação. O verso 22, Samuel. Isso, olha lá. O objetivo principal, a vida eterna. Se a gente não conseguir entender isso daí, a nossa vida espiritual, ela vai se limitar a momentos. Ela vai se limitar a respostas. Nós não vamos conseguir sair da nossa casa e vir para o templo com alegria. Nós não vamos conseguir sair da nossa casa com aquele entendimento assim, ó, eu estou indo para a igreja junto dos irmãos, cultuar a Deus e fazer festa para o Deus que me salvou. Eu estava indo para o inferno, agora eu estou indo para o céu e por isso eu vou fazer festa. Se a gente não entender isso aí, nós vamos ter dificuldade. Nós vamos ficar naquela conversa assim, ó, então, né, hoje é dia de ir para a igreja, tem culto, tenho que ir. Que eu estou na escala do diaconato. Se eu não for, o pastor Carlos depois pega no pé, o pastor Marcos pega. Estou na escala da música. Se eu não for, estou na escala da mídia. Tenho que ir. Já pensei até de parar com esse negócio de ajudar. Tem gente que tem esse tipo de sentimento. Tem gente que tem esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a pessoa não entendeu que ela estava indo para o inferno. Mas agora ela está indo para o céu. Então ela coloca a vida dela à disposição do Senhor. E faz com alegria. É questão de entendimento. É o que eu falo. Enquanto a pessoa não entende, ela não faz.
Enquanto a pessoa não entende, se ela faz emburrada. Ela faz assim. Então, a salvação é o nosso presente. O verso 23 fala disso. O dom gratuito de Deus, ou seja, o presente é a vida eterna. É presente. Você não merecia, mas Deus está te dando de presente a salvação. Fale para quem está pertinho de você assim, ó, você não merecia, mas você está indo para o céu. Graças a Jesus, diga amém, diga graças a Deus. E se você puder, bata a palma com vontade e faça a festa para Jesus. Nós estávamos indo para o inferno, mas agora nós estamos indo para o céu. Só que essa é uma conversa que para muitos também não faz sentido. Porque tem muita gente que, não, aqui é inferno, inferno é aqui mesmo. Não, aqui não é inferno, aqui é o céu. É o céu. Não, é o inferno. Não, pode ser o inferno na vida da pessoa. Mas se a pessoa buscar Jesus, Jesus transforma a vida dela aqui no céu. E Ele dá mostras grátis de como será a eternidade. Só que tudo isso vai de comportamento. Aí é o pastor que tem que ficar torrando a paciência. Aí é o pastor que tem que ficar pegando no pé. Aí é o pastor que tem que ficar falando, viu? E aí, irmão, irmã? Então, ai pastor, estou precisando de uma benção. Eu também. Enquanto minha benção não chega, eu estou buscando a face de Deus e servindo a Ele com alegria. Então, caminhos, tá bom? Você gosta de anotar, não gosta? Então, eu vou dar caminhos para você viver uma vida espiritual abençoada. Para você viver uma vida espiritual tranquila. Caminhos. Primeiro caminho, o sangue de Cristo. Tem até uma canção que a gente canta aqui, né? Eu não me atrevo, porque o que nos limpa, que nos lava do pecado, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Começa pelo sangue. É importante nós entendermos que Jesus deu o sangue dele por nós. Nós temos que valorizar o sangue. Nós temos que aprender a dar valor para o sangue de Jesus. A Bíblia diz assim, ó, 1 João 1,7. Sigam-me os bons, ok, Samuel? 1 João 1,7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Problema que para muita gente pecado não é problema. O problema é que para muita gente viver no pecado, viver fazendo a coisa errada é algo normal. Esse é um problema. Para muitos mentir é algo normal. E mentir não é normal. Mentir é coisa do diabo. A Bíblia, aliás, ensina: o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Só que você vê, nós estamos falando de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, mas baseado no texto de Josué, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilha no meio de vós. Como que Deus vai fazer maravilha na vida de uma pessoa que vive mentindo? Como? A mentira, ela tem que ser extirpada do nosso meio. A hipocrisia, aquela coisa da pessoa ser duas caras, sabe aquela pessoa que vem com aquela cara de pão com manteiga que caiu no chão? E aí? Não, está tudo bem. Está tudo bem o quê? Está morrendo, miserável. Está caindo nos pedaços. Está com a vida bagunçada ao extremo. Está tudo bem. Sabe, a pessoa entender. O pecado, ele não é legal. A mentira não é legal. Há uma série de situações assim que nós podíamos destacar aqui, também conhecido como obras da carne: lascívia, idolatria,
prostituição, adultério, bebedice, glutonaria e outras tantas coisas, diz o texto. Mas tem crente que não quer mudar de vida. Tem crente que é 40 anos de crente, 40 anos fumando cigarro. E a pessoa fala, se o dia que Deus tocar na minha vida, daí eu vou parar. Mas que miséria de conversa mais esfarrapada. A pessoa não é liberta porque não quer ser liberta. E não adianta falar, pastor, porque vício. Eu sei o que é vício. Eu dormia com o garrafão de pinga do lado da minha cama. No meu guarda-roupa, o que não faltava era uísque e vodka. Na minha geladeira, o vinho era abundante. Eu sei o que é. Tomava caipirinha, bebia, tudo que essas porcariadas, tudo. Eu sei o que é. Então, falar do vício, eu sei o que é vício. Eu sei o que é viver na pornografia. Durante um tempo, eu vivi na pornografia. Tudo que era buraco que tinha na parede na empresa onde eu trabalhava, tinha revista pornográfica escondida. Eu sei o que é pornografia. Eu sei o que é o vício. E enquanto a pessoa não fala assim, chega, a partir de hoje chega. Não muda. Eu falo aqui, vocês pensam que eu brinco, eu não estou brincando. Eu não sei o que é droga. Se mostrar, eu não sei. Eu não sei. Tanto que uma vez, logo eu cheguei, né, a pastora Cátia, a Roseli e outros que estão há mais tempo com a gente. Logo cheguei, entregamos um punhadinho de sal. Vocês lembram? Lembram, né? Meu Deus. Mas Jesus estava no controle. Eu sei que ele estava no controle. Saiu o pessoal tudo com um saquinho de sal na mão. Depois fui entender o contexto de toda uma história. Falei, meu Deus, mas Jesus estava e continua no controle. Eu não sei, mas eu não sei o que é droga. Não sei. Se mostrar, eu sei o cheiro da maconha. Eu jogava futebol, os maconheiros estavam fumando maconha lá no campinho perto de casa. Então nós crescemos conhecendo o cheiro da maconha. Só, mas se mostrar a erva, se você me der um punhado de erva, eu faço o chá e trago aí para vocês beberem. Porque eu nem sei o que é. Vai ficar tudo doidão. Numa análise, no culto hoje, fiquei maluco. Eu não sei. Mas eu sei o que é leite condensado. Você sabe o que é leite condensado? Quem sabe o que é leite condensado aí? Eu sei. E eu tomava uma lata de leite condensado no dia. E se tivesse 2, eu tomava 2. Então, eu sei o que é vício. Enquanto eu não falei, chega, a partir de hoje, chega, eu não parei com a bebida. Eu não parei com a pornografia. Eu não parei com o leite condensado. Não veio pastor nenhum pôr a mão na minha cabeça. Sai dele, demônio do leite condensado. Eu não saia. Não teve isso, irmão. Sai dele, espírito da bebida. Não teve, irmão. Não teve. Ninguém orou para eu parar de beber. Pelo menos orar impondo a mão sobre a minha vida, não. Eu acredito que nos bastidores as minhas irmãs e o povo da igreja que com ela ajudava nas orações orou. Mas ninguém veio. Ninguém veio. Espírito da pornografia. Não teve. Eu falei, chega. A partir de hoje chega. Fale para quem está pertinho de você, chega uma hora que nós temos que tomar atitude para que os milagres comecem a acontecer na nossa vida. Todos nós somos pecadores, irmão. Não estou falando aqui que ninguém é pecador, não. Todos nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, em primeiro lugar, valorize o sangue. Em primeiro lugar, clame o sangue. Em primeiro lugar, não despreze o sangue de Jesus. É o que vai estar limpando você. Você
precisa passar por esse processo de limpeza, por esse processo de purificação, por esse processo de santificação através do sangue. Aí, Samuel, 1 João 1,9. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que é importante eu confessar o pecado? Porque quando eu confesso o pecado, eu estou dando legalidade para a pessoa que me ouviu me cobrar. Eu confesso o pecado para você aqui. Acabei de confessar ou não confessei? Qualquer um de vocês tem a legalidade dada por mim de ali fora pegar e falar: ei, pastor, tomou uma pinga hoje? Qualquer um. Eu estou confessando diante de vocês. Qualquer um de vocês tem essa legalidade. Ei, pastor, está vendo pornografia? Qualquer um de vocês. Eu estou falando, estou confessando. Falando que eu venci. E aí, pastor, quando eu confesso, eu dou legalidade para que pessoas à minha volta me ajudem a não voltar a praticar aquilo que não era legal. A Bíblia fala disso: o que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que esconde nunca prospera. Por isso que tem gente que não prospera. E prosperar não é estar cheio de dinheiro, não. Prosperar é ir bem em tudo que faz. Porque a pessoa esconde. E ela não confessa, porque ela tem medo da pessoa depois confrontar ela. E aí? Então ela prefere esconder. Ela prefere que ninguém saiba. E aí ela conta uma mentira para ela mesma, dizendo assim: ó, eu sou forte e eu tenho fé e eu vou vencer, mas ninguém precisa saber. É a maior mentira que a pessoa pode contar para ela mesma, porque ela não vai vencer, porque ela está escondendo algo. Ela está escondendo a fraqueza dela em relação àquela situação. Você está entendendo, sim ou não? Está comigo aqui, sim ou não? Está com vontade de ir embora já ou ainda não? Já não? Tá bom, então vamos embora. Segundo ponto de ajuda para nós andarmos numa vida vitoriosa. Caminho ou meios para a santificação. Primeiro, o sangue. Santificação, ela vai produzir na nossa vida respostas. Primeiro, o sangue. Segundo, o caminho de andar com o Espírito Santo. Tem uma música que eu também não vou me atrever, porque eu sei que eu não vou dar conta de cantar, que fala assim, ó: nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com força e todo o teu poder, vem manifestar os seus. É essa daí, você sabe qual que é. É o Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo vai te conduzir à verdade, irmão. A verdade muitas vezes dói, mas ela é a verdade. O Espírito Santo, ele fala. E aí? O que você está achando, Espírito Santo? Gostou? Não, não gostei. Que? Aí a pessoa fica brava. Porque o Espírito Santo, ele fala a verdade. O Espírito Santo, ele conduz a verdade. O Espírito Santo vai falar se você está agindo da maneira certa com a sua esposa ou não. O Espírito Santo vai falar se você está agindo da maneira certa com o seu marido ou não. O Espírito Santo vai falar se você está agindo da maneira certa com o seu filho, com a sua filha ou não. O Espírito Santo vai falar se você está agindo de maneira certa como cristão ou não. Por isso que tem muita gente que não quer se envolver com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é diferente do pastor. O pastor está aqui com você agora, sim ou não? Sim ou não? Pensei que vocês não estavam me vendo. Está me vendo aqui? Quem está me vendo aqui, diga eu. Oh, glória!
O Espírito Santo, ele é diferente do pastor. Eu estou aqui com você agora. O nome de alguns eu sei, de alguns eu ainda não gravei. Aonde a maioria mora eu ainda não sei. Um pouco da história de alguns eu sei, de outros eu não sei. Enquanto nós estamos juntos aqui no templo, nós estamos juntos. Saímos daqui, cada um vai para o seu lado. O pastor não vai junto com você. Mas o Espírito Santo vai. É aí que está o grande X da questão. Porque o pastor, ele não está junto com você 24 horas por dia. Mas o Espírito Santo está. Então, caminho para a santificação. Ser amigo do Espírito Santo. Aquela hora que você está sozinho lá, e aí você está pensando isso, aquilo outro, o Espírito Santo fala para você assim, ó, não é isso. Não vá por aí. Não tome essa decisão. Não, o Espírito Santo fala. Aí a gente ouve e fala, nossa, eu estava pensando em fazer isso, mas não vou fazer não. Alguém já sentiu, já ouviu essa voz dizendo, não faça isso, não vá ali, não vá lá, não fale. Alguém já ouviu essa voz dizendo? E daí você viu e falou, nossa, melhor coisa que eu fiz foi dar ouvido para aquela voz. Alguém já deu ouvido para aquela voz? Sim ou não? É a voz do Espírito Santo. Seja amigo, seja amiga do Espírito Santo. O tempo não vai me permitir abrir assim uma caixa de conversa, mas o Espírito Santo, ele dá para nós frutos. Ele ajuda a manifestar fruto na nossa vida. O fruto do Espírito, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo, ele nos dá dons espirituais. Nós somos tão limitados, nós estamos tão cheios de dificuldade. Aí o Espírito Santo fala, eu vou... Quem já jogou videogame aí? Deixa eu ver. A maioria, vocês gostam de videogame, né? Tem jogo, conforme o jogo. Eu sou ruim, sou péssimo de videogame. Eu não jogo porque eu passo nervoso. Então eu não sei jogar. Mas eu sei alguma coisa do videogame. E tem jogo que o personagem vai passando assim, ó, aí tem determinado lugar, às vezes está pendurado assim, ó, o bonequinho do videogame pulou, encostou a cabeça, recebe poder. Recebe ou não recebe? Daí ele vai correndo, aí ele está com força, aí ele derruba tudo e derruba todos. Quem já recebeu poder no videogame aí? Deixa eu ver. Povo viciado no videogame. Receber poder do Espírito Santo é muito melhor. Então, quando a gente tem amizade com o Espírito Santo, a gente recebe um poder que vai nos capacitar para nós vivermos e vencermos a vida real. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou conversando com você, tentando mostrar de um jeito assim, ó, de um jeito bem didático, os benefícios de você valorizar o sangue, de você valorizar a ação do Espírito Santo na sua vida. Vamos ler a Bíblia, Efésios 5:18. Efésios 5:18. Aí a gente vai olhar o texto e vai encarar ele do jeito que ele tem que ser encarado, tá bom? Efésios 5:18. Não se embriaguem com o vinho. Não se embriaguem com o vinho. Pronto. Aí continua. O vinho leva a libertinagem, o vinho leva a tristeza, o vinho leva... Aí ele fala assim, encham-se do quê? Do Espírito. Está falando, não vá se embriagar com o vinho. Em vez de você se embriagar com o vinho, é melhor você se encher do Espírito. Ele não está incentivando ninguém a beber. Mas ele está dizendo, é melhor você se encher do Espírito. O Espírito vai te ajudar. O Espírito vai te dar a força, irmão.
Só que tem que ter coragem. Eu comecei a conversa nesse ponto falando, tem que ter coragem. Tem gente que não quer aperfeiçoar a vida com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai incomodar. Que o Espírito Santo vai falar, ei meu, mas isso aí não é legal, cara. Ô, se liga aí, crente. O Espírito Santo vai falar. Tem gente que não quer desenvolver vida com o Espírito Santo. Tem mulher que não quer desenvolver vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai falar, ei irmã, se liga, onde você vai com essa roupa aí? Você vai dormir? E o Espírito Santo fala. Só que tem gente que não gosta de ouvir. A pessoa quer bênção. Por isso eu comecei a conversa com você falando assim, lá atrás alguém falou, não fique falando de santidade. Santidade não enche igreja. Fale de benção. Benção enche igreja. Agora, eu fui passando o tempo, hoje eu fui entender. Tem muita gente que só está indo atrás da bênção. Mas a pessoa não está preocupada de viver uma vida de santidade, sem a qual a Bíblia diz, ninguém verá o Senhor. É a santidade, é a santificação. É o importante para nós. Mas eu fulano, mas a Beltrana, mas nós não temos nada que ver com a vida do outro. Terceiro e último ponto para a gente finalizar a conversa. Caminhos para a santificação. A palavra de Deus. João 15, do 1 ao 3. João 15, do 1 ao 3. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela vai nos limpando. E aí está um outro problema. Tem gente que não gosta que a palavra seja pregada. Eu não vou falar nome de denominação aqui, porque eu não, né? Mas outro dia eu vi um líder religioso falando assim, Deus, tira do meio desse povo esse espírito ruim que faz eles terem vontade de estudar a Bíblia. Meu Deus do céu! É o fim dos tempos. É o fim. O problema de estudar a Bíblia é quando a pessoa começa a ficar querendo debater. Então ela debate daqui, debate dali, ela quer ser a dona da verdade. Isso é ruim, isso não é legal. O problema da pessoa estudar a Bíblia é que muitas vezes ela se coloca na condição de juiz, querer julgar esse, querer julgar aquele, e se acha a pessoa dona da verdade e todo mundo vai para o inferno. Isso é ruim. Mas aprender a Bíblia faz parte sim do kit de segurança para a vida do cristão. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que vai nos libertar. Por isso que é tão difícil você incentivar a pessoa a ler a Bíblia. Por isso que é tão difícil você incentivar a pessoa a aprender a palavra. É difícil, as pessoas elas não querem. Mas elas não querem por quê, pastor? Porque há um espírito que trabalha contra a vida da pessoa e ele sabe que o único jeito dessa pessoa vencer é aprendendo a palavra. Então ele fala, aquele espírito ruim fala, se eu deixar essa pessoa aprender a Bíblia, ela vai vencer, o casamento dela vai andar, a vida financeira dela vai andar, a vida emocional, espiritual e sentimental vai andar. Eu não posso deixar ela ler a Bíblia, eu não posso deixar ela ir na igreja onde o pastor prega a Bíblia, porque senão ela vai ser liberta. E se ela for liberta, ela vai alcançar o assunto principal, que é a salvação. É sério. É uma conversa séria. É uma conversa que nós temos que parar e pensar. O pastor falou um monte de coisa. Está tudo gravado no YouTube. Está sendo gravado. Você vai lá. Aliás, se você não é inscrito, você se inscreve também, viu, irmão? PR.marcãobombo. Se inscreve lá, toca no sininho lá,
Sempre que é postado algo novo no canal, você recebe a notificação, compartilha as mensagens, assiste, ouve novamente, e ouve novamente, recomenda, compartilha. Vai ter gente que vai ser abençoado, vai ter gente que vai me chamar de louco, não tem problema, eu não me preocupo. Não me preocupo. O importante é nós entendermos, nós estamos aqui numa escola de fé, sendo ensinados, orientados, corrigidos, para que possamos alcançar a salvação. E pronto. E juntamente com tudo isso vem as respostas para a nossa vida, porque Deus olha e Ele fala assim, Ele está querendo ser salvo, ela está querendo ser salvo, Ele está se esforçando através do sangue, através do Espírito, através da palavra, está se esforçando para se manter na minha presença. Eu vou fazer um agrado, eu vou dar um presente, eu vou dar uma resposta para ele, para ela, e Deus vai abençoando aquela busca que você estava fazendo, que estava parada há algum tempo. Deus fala, vamos liberar a benção para esse povo, e Deus libera a benção. Se coloca em pé, pensa, irmão, pensa nisso daí, pensa nessa conversa. João 15:3, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra. Deus tem resposta para você, Deus tem salvação para você, Deus tem mudança para a sua história, para a sua família. Três elementos importantes para nós pensarmos. Primeiro elemento, o sangue. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra. Valorize esses três elementos e você vai ter uma vida espiritual saudável, ao extremo e cheia de vitória. Alguém soprou vitória aí? Quem soprou? Vitória, exatamente. Feche seus olhos, leve seu pensamento a Deus, converse com Deus, fale, Deus, eu entendi o que o pastor falou. Ele não falou em inglês, ele não falou em japonês, ele não falou no mandarim e nem em línguas estranhas. Eu entendi tudo o que ele falou. E agora eu quero sair daqui hoje, dando um passo de fé, andar em santidade, me esforçar para agir do jeito que o Senhor orienta, através do Espírito, da palavra e com o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu oro por esse irmão, Deus, e eu oro por essa irmã, eu oro por todos, tanto os que estão aqui dentro do templo, quanto aqueles, meu Deus, que através da transmissão nos acompanham. Abençoa esse povo para a glória do teu nome. Ajuda, Deus, ajuda essa pessoa a dar um passo de fé. O passo quem tem que dar é ele, é ela. A vitória já foi conquistada lá na cruz. A atitude da mudança, da postura, a atitude de querer fazer a coisa certa, a atitude de abandonar o que é errado. Abençoa esse povo em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma para o Senhor Jesus. Quem estava conosco até